Oi pessoal, começa agora mais um Viver Melhor, delicioso que a gente preparou para você. A sua revista eletrônica de saúde e bem-estar aqui pela Imagem TV. Preparamos um programa muito bacana, não é isso, Bruna? É verdade, gente, tá demais. Quer saber? Então confere. No programa de hoje você vai conferir uma matéria muito bacana, vai tirar dúvidas sobre a gripe H1N1. E mais, vai conhecer o projeto Patinhas Carentes. Você conhece o Shiatsu? Bruna Bezerra vai mostrar tudinho para você. E mais, cirurgia plástica. Tire todas as dúvidas e saiba sobre mitos e verdades da cirurgia. Vocês viram que o programa tá super bacana para você e sua família? É verdade. Então, ó, o convite está feito, fica com a gente porque o Viver Melhor está no ar. Hoje a gente vai conhecer uma escola aqui na Grande Vitória que já está fazendo a prevenção da gripe H1N1. Isso mesmo, gente, são com as crianças de até 5 anos de idade. Aqui ensina a lavar a mão direitinho, a desinfetar e o bacana, isso elas estão levando para casa, os pais estão tendo que aprender. Vamos conferir? Nós vamos conversar com a diretora pedagógica Mara Zanotti para poder entender melhor, né, como é lidar, né, informar sobre a gripe com as crianças de até 5 anos. Não é fácil porque eles são muito pequenos, então é no dia a dia mesmo. É lavando as mãos, é passando o álcool, é falando dos cuidados mesmo para que eles não adoeçam. Eles não gostam de ficar doentes. Como que é essa recepção das crianças? Eles aceitam bem. Tudo que é novo, eles gostam de estar lavando as mãos, aprendendo a lavar de uma forma diferente, no meio dos dedinhos, passando álcool. Na verdade, eles curtem esses momentos também. E por que surgiu essa ideia? A gente sabe que a H1N1 está vindo antes do tempo até, né? A gente está ainda com sol muito quente, mas é preciso prevenir o quanto antes, né? Exatamente. Desde 2014 a gente já vem intensificando, né, os cuidados, mas esse ano ela chegou muito mais cedo. Então a gente precisa estar intensificando ainda mais, mandando bilhete para os pais e cuidando mesmo, arejando as salas, brincando mais ao ar livre, para que as crianças não adoeçam. A gente quer crianças saudáveis. Aqui vocês ensinam passo a passo para a criança? A gente procura, exatamente, né? Então, desde o berçário, a higiene da mãozinha, o cuidado dos dentinhos depois das refeições. Então, a gente vai mostrando um pouquinho a cada dia e eles vão aprendendo do jeitinho deles também. Tem algum desafio maior aí? E o grande desafio é permanecer nessa luta, é continuar com os hábitos de higiene, os hábitos saudáveis. Gente, a tia Deise, ela sempre está com as crianças orientando como lava, né? Sempre tem que lembrar. Todos os dias, mas eles já até aprenderam de tanto seguir a rotina. Mas todos os dias é a mesma coisa, lavar com sabão, passar álcool, não só no momento que volta do pátio, mas dentro da sala também, porque às vezes pega no chão, desce. Ainda mais que eles são muito ativos nessa idade da minha turma, né? Então, assim, é o dia todo incentivando a lavar a mão, a passar o álcool, deixar a mão sempre limpinha. E a gente percebe que algumas crianças, elas sabem mesmo, né? E falam que fazem em casa, isso é bacana. Repetem em casa, falam, eu lembro a minha mãe, minha professora falou que eu tenho que passar álcool na mão. Eles repetem isso em casa. É uma iniciativa muito boa, né? Muito bacana. E eles ficam, né, informados, a gente passa, olha, tem muita doença por aí, vocês assistiram a TV ontem. E isso desde, tem a gripe, alguns já sabem sobre a gripe, então eles estão bem orientados. E é tão legal, né? Porque aqui acontece bem do jeito que a criança gosta, fora da sala de aula. É mais gostoso para a criança, né, Marlu? Com certeza, porque aqui é fora, é livre, e eles ficam bem à vontade, e é bem mais divertido também. Como que é feito o trabalho aqui? É bem diferente da sala de aula? Bem diferente. Aqui é mais espaçoso, então é mais livre, eles têm mais direito de brincar, até mesmo de demonstrar assim, sentimentos, ou a maneira de se expressar. E dentro da sala é muita atividade, então é mais concentrado.
Pois é, falei que o assunto é interessante, né? Só que agora a gente vai dar uma rápida parada para o intervalo. No próximo bloco, a gente volta porque ainda tem muito mais para você. Até já! E é o seguinte, você que está em casa, curtindo viver melhor, agora é hora do Meu Mundo Pet. Nós vamos falar sobre a saúde animal, mas hoje a gente veio visitar um projeto muito bacana chamado Patinhas Carentes, que fica aqui em Vitória. Olha, você que está em casa vai se apaixonar, porque eu já estou apaixonado por todos esses animais aqui, e você com certeza vai fazer parte desse projeto muito bacana chamado Patinhas Carentes. Agora, Miriam, vamos conversar um pouquinho desse projeto que já tem, 10 anos já de história, não é isso? 10 anos. Começou com a Paula, cuidando dos cachorros na UFES. E aí viu a necessidade de dar remédio um dia e no outro não encontrava o animal. Então foi aonde foi fundado Patinhas Carentes. Olha, muito bacana. Agora tem umas informações muito legais para você que está em casa. Vamos esclarecer bem. Hoje, diretamente, são quantos voluntários diretos aqui no projeto? Direto são 5. E fora os voluntários. Ou seja, direto, quando a gente chama, são as pessoas que são responsáveis pelo projeto, como você, tem a Paula, a Priscila, a Carol e a Andressa. Agora, tem os colaboradores indiretos, que são aqueles que contribuem com o projeto, né? Que trazem ração, remédios, não é isso mesmo? São as pessoas que nos ajudam como pode, né? E quando pode. São os voluntários, né? Que a gente tem o grupo dos voluntários. Eles vêm com carona solidária, eles vêm com ração, eles vêm com roupa de cama, fralda, tapete higiênico, tudo que a gente precisa aqui. E mão de obra também. Tem os estudantes. Eu dependo do meu pai, eu dependo da minha mãe, então eu venho trazer minha mão de obra. Vem aqui e nos ajuda. Miriam, fala uma coisa para mim, até para o pessoal de casa poder entender. Qual é a grande necessidade hoje de um espaço como esse? Bom, o Patinhas Carente hoje tem a carência de... A gente tem esse espaço aqui, mas a gente está sendo apadrinhado por um avô de uma voluntária nossa. Mas a gente precisa muito de medicação, a gente precisa principalmente da ração, né? E principalmente da mão de obra do voluntário, que aparece muito pouco. Nesse tempo em que a gente estava aqui, em 1 hora que a gente chegou aqui para poder fazer essa matéria, a gente presenciou uma pessoa batendo na porta, chamando para poder fazer doação. Quando eu vi isso, eu vou falar para você, eu fiquei tão feliz, sabe? E às vezes as pessoas não querem se identificar também, elas vêm de coração aberto para poder fazer a doação. Eu acho que isso é a grande recompensa de estar fazendo esse projeto e cuidando dessas pessoas. Eu digo que são seres mais do que especiais, né? Meus filhos, né? Mas vem sim, vem muita gente ajudar, né? Vem trazer. Quando a gente faz um pedido, principalmente a gente fez o pedido para essa cachorrinha atropelada que abandonaram aqui e para a filhotinha que a gente está aqui de ração de filhote, que tem mais vitaminas para elas, né? E o Arthur, que já é um colaborador, né? Veio trazer a ração e mais algumas coisinhas na doação dele. Mas aparece bem mais gente, entendeu? Aparece gente doando de tapete. Hoje mesmo veio a menina trazer coleira, tapete, fralda pro Pretinho, que é o gato. Todo mundo é apaixonado por ele. Olha, quem me conhece pelas redes sociais sabe que eu tive durante 9 anos uma Yorkshire que ela era cadeirante, né? Ela usava o aparelhinho porque com 3 anos de idade ela teve hérnia de disco. Então ela parou de andar. Então ela usava a fraldinha porque ela perdeu a sensibilidade e andava de carrinho. Quando a gente passa a viver uma situação como essa, parece que a gente valoriza ainda muito mais. E quando eu cheguei aqui, eu vi que vocês têm uma gatinha que tem esse probleminha, que não anda e que usa fralda, né? É o Pretinho, é o nosso xodó daqui do abrigo, né? Ele faz uso de tapete higiênico e de fralda, né? Ele não perdeu, ele nasceu com uma pequena deficiência, mas o resto foi maldade humana mesmo. Né? Então ele só se arrasta. Então às vezes de 10 a 12 fraldas por dia. Olha, eu vou bater um papo com o Léo Carrareto, que já participou até do nosso programa, né, Léo? Eu fiquei sabendo aqui, conheci a história um pouquinho do Léo. O Léo, você também é voluntário, né, isso do Patinhas Carentes, e também um grande voluntário de doação.
A gente participa do Patinhas Carentes dentro das nossas possibilidades em termos até de conhecimento. Como eu trabalho mais um pouco na área de comunicação, a gente tenta auxiliar a causa dessa forma. E a gente teve a oportunidade de se apaixonar por essa peça rara aqui e ter conosco, e a minha esposa mais acaba também fazendo resgates, se envolvendo um pouco mais nessa parte. Eu vou contar uma coisa para você que está em casa, que está acompanhando o nosso programa. Olha, o Joca é um poodle, não é isso? Mistura, né? É uma mistura de Lhasa com... A gente não sabe bem ao certo qual é a misturinha dele. Olha, a história do Joca é um pouquinho triste, mas que se tornou até no final muito feliz. O Joca, ele era abusado pelo dono dele. Que coisa, assim, não tem nem como imaginar. Eu tô contando isso muito por alto, só pra você de casa ter uma ideia de como existe gente ruim e gente má nesse mundo. E, enfim, ele passou por uma situação bem triste durante alguns anos, né? Até que chegou nas mãos de vocês. A gente gosta muito de contar essa história, não pelo que ele sofreu, obviamente, mas para mostrar que existe ainda oportunidade, existe chance, assim como foi a história do Joca, para os diversos cães que estão aqui no Patinhas, ou para diversos outros cães de outras entidades também, ou até mesmo quem se dispor a fazer um resgate. Então, a gente conhecendo essa história, a gente fala assim, nossa, que legal, ele teve a oportunidade de ter uma vida diferente. Ficamos tristes, sim, pelo que passou, mas ele mesmo já mostra assim, que as marcas que eles tiveram passado, elas vão ficando para trás e ele já não se lembra mais. É muito gratificante ver esse sentimento. Agora, ficou algumas marcas, claro, por exemplo, o Joca usa fraldinha, né? Até para poder proteger, porque ele tem uma questão de urina solta, digamos isso. O Joca, ele pinga, né? Ele tem uma incontinência urinária. E até por isso ele era meio rejeitado dentro do abrigo. Mas sim, isso não foi empecilho em nenhum momento para a gente adotá-lo, porque quando a gente viu a reação dele, como ele se apegou com minha esposa também, foi apaixonante, e isso foi muito maior. A dificuldade que tem, às vezes, que é botar uma fralda, que tem um cuidado diferente com o trato dele urinário, é muito pequeno perto do amor que ele nos dá. Então, às vezes, a gente pode olhar um cachorro que tem uma limitação, ou um gato que tem uma limitação, mas tudo isso é muito pouco perto do amor que eles podem nos dar. Olha, mostra lá no portão, Vitor, a gente está cortando uma entrevista, isso aqui é o bonito, olha, de repente o portão bate, alguém chama e é algum voluntário, alguém que está trazendo uma doação de alguma coisa, de uma ração, de um alimento, e olha lá, tá chegando ração. Tá vendo? E eu acho que é isso que você que está em casa pode fazer. É tão fácil, você pode contribuir. O e-mail está aparecendo na tela, não tá? Então você aproveita, manda o e-mail para cá, pergunta como é que você faz para poder trazer a sua ração, o seu medicamento, a fralda. E aí você aproveita, vem fazer uma visita aqui. Quem sabe você que está a fim de ter um animal de estimação, não vai para casa de coração cheio, ao lado de um cachorrinho ou de um gatinho, seja o que for, né? Bacana isso, né? Léo, obrigado mais uma vez, viu? Deixei você falando sozinho, mas é porque a gente teve que presenciar isso, né? Ótimo, e o que você puder fazer para ajudar vai ser muito bem-vindo. Tem gente que dedica um tempo para vir dar um banho no cachorro, para vir dar um trato. Tem gente que dá ração. Dentro do que você pode, é sempre muito bom, vai ser sempre muito bem-vindo. Não é, gente? Eu sou apaixonada por cachorro, teria assim um canil na minha casa, mas ainda não moro sozinha. O dia que eu morar sozinha, eu tenho certeza que eu vou ter aquele canil. Ai, que delícia, é tão bom cuidar, né? Agora, gente, vocês vão conhecer um lugar que eu fui conhecer, uma técnica de massagem japonesa, isso mesmo, super bacana, é o shiatsu. Dói um pouquinho, mas depois a sensação é melhor. Ai, estou super relaxada. Muito bom, vamos conhecer? Hoje a gente vai falar de uma técnica oriental, o shiatsu. Para poder explicar melhor pra gente, nós vamos conversar com o Daniel, porque não é só tratar o local o problema, trata o corpo inteiro, né, Daniel? Exatamente, essa é a grande diferença, Bruna, da medicina ocidental para a medicina oriental. Aqui no Ocidente a gente está preocupado só em tratar pontos específicos, a gente está preocupado com músculo, a gente está preocupado com articulação. Quando a gente vai falar de um sistema oriental de tratamento, a gente vai falar de um todo, a gente vai falar do paciente como um todo. A gente não vai ver
só partes do paciente. A gente vai analisar as articulações, os músculos, mas fazer correlações com órgãos, com vísceras, com emoções e por aí vai. E o que é o shiatsu? O shiatsu é uma técnica oriental de massagem terapêutica, tá? Que ele tem os mesmos princípios filosóficos, os mesmos princípios fisiológicos da acupuntura. A gente vai tratar como se fosse um tratamento de acupuntura. Só que no nosso caso a gente não vai usar agulha. No caso do shiatsu, qual é o grande objetivo do tratamento? Quem faz shiatsu? Olha, o grande objetivo do shiatsu vai ser sempre a harmonização. Seja essa harmonização física, uma harmonização emocional, uma harmonização, não importa seja qual ela, tá? Mas o objetivo do shiatsu sempre vai ser harmonizar o paciente. Agora, é interessante como você falou, não é como a acupuntura, que são as agulhas, aqui é um dedo, apalpando. Esses pontos, eles agem naquele órgão e naquele local que a pessoa chega com a queixa? Como que isso acontece? Tem uma forma de ser apalpado? Tem sim, tem toda uma técnica, tem toda uma questão. O mundo oriental ele trabalha muito com a coisa da energia, né? O que a gente aqui no Ocidente tem uma dificuldade muito grande de compreender e lidar com o sistema energético. Eu até perguntei porque muita gente pode ver você fazendo e vai querer fazer em casa. E não é só fazer em casa, né? Você tem que ter um conhecimento daquilo ali. Não, realmente, não é... O que a gente diz que toda e qualquer técnica de massagem ou uma técnica que você vai envolver o outro é intenção. Você pode sim fazer uma massagem em casa, desde que você tenha uma boa intenção, que você está pensando na pessoa, naquela melhora, que você está emanando algo que vai modificar o padrão energético daquela área, daquela região. Tudo bem, mas para determinadas técnicas aqui, tem técnicas que machucam se você não for fazer na técnica direito, ao invés de ajudar, você vai machucar. Porque existe uma pressão correta, existe o ponto correto. É igual você chega aqui, eu aperto e dói. Quando você chega em casa, você pede pro marido, pra esposa, aperta aqui, e você não vai sentir o mesmo benefício ou a mesma condição, justamente porque tem todo um aparato. Os pontos, eles são pequenos, então tem pontos grandes, tem pontos pequenos, tem áreas de ponto que você tem que trabalhar. Porque o ponto de acupuntura em si, ele tem o tamanho da cabeça de um alfinete. E ele muda de local, dependendo de paciente. Então, para você encontrar esse ponto que ele é virtual, ele é energético, na maioria das vezes, tem que ter um mapa, você tem que conhecer, você tem que saber por onde passa o meridiano, por onde estão esses pontos e o que você quer do ponto. Porque você tem pontos que ele tem N funções, umas 8, 10, 15 funções diferentes. Aí você fala, poxa, mas é só um apertão em cima daquele ponto. Como que eu vou obter aquele resultado? A intenção, porque você tem que ter o domínio para você poder saber o que você quer daquele ponto. E aí você joga a intenção e aquele ponto vai ser trabalhado justamente com isso. Gente, eu adorei. Aqui a gente mostrou só um pouquinho do que acontece durante a sessão. É muito mais do que isso. Então, dê uma parada, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide da sua alma, porque a gente precisa estar muito bem, ter uma qualidade de vida para que a gente possa permanecer aí e viver em paz, né? Sem muitos e graves problemas. Fica aí porque tem mais Viver Melhor. De volta com o Viver Melhor. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem nunca pensou em mudar alguma coisa no corpo? Acertar a orelha, aumentar e diminuir os seios, tirar aquela barriguinha? Pois é, por conta desses e muitos outros desejos, muitas pessoas têm entrado literalmente numa fria. O assunto agora no Viver Melhor é cirurgia plástica. Rodrigo Alves, conhecido na Europa como Ken Humano brasileiro, esteve internado no hospital de Málaga, na Espanha, após complicações pós-operatórias relacionadas com uma rinoplastia.
Há 3 meses, Rodrigo submeteu-se a uma nova cirurgia para implantar cartilagem no nariz. Essa é a 6ª, mas o corpo rejeitou a prótese, dando origem a uma infecção grave. O caso do Rodrigo é um dentro de milhares de pessoas que buscam a cirurgia plástica de forma errada. E por conta desse assunto, a gente resolveu vir aqui ao consultório do Dr. Humberto Pinto, que é cirurgião plástico, para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Dr. Humberto, primeiro, obrigado por participar do Viver Melhor. Eu já queria começar perguntando o seguinte, a necessidade que essas pessoas têm de buscar a cirurgia plástica para poder fazer transformações no corpo, isso é algo saudável? Eu queria agradecer o convite do programa. Isso é uma coisa que o cirurgião plástico se depara no dia a dia do seu consultório. São pessoas que, para suprir angústias emocionais, devido a alguma imperfeição física, buscam na cirurgia plástica tentar melhorar ou minimizar esse aspecto negativo nas suas vidas. A incidência de casos como esse do Rodrigo, por exemplo, de pessoas que acabam buscando a cirurgia para poder fazer as mudanças e vem se comprometendo a cada dia? Olha, a gente há pouco tempo se deparou com uma disputa infeliz de 2 mulheres, uma americana e uma brasileira, para quem conseguia ter a maior prótese de mama. E sendo que uma delas evoluiu com uma infecção grave e quase veio a ter complicações severas. Quase chegou próximo ao óbito. Isso é uma postura que o cirurgião plástico tem que ser firme em coibir. A cirurgia plástica é uma especialidade como outra especialidade médica qualquer. E por ser assim, tem suas limitações técnicas e éticas. E o cirurgião plástico tem que ser firme para poder tentar coibir ou então minimizar essa busca incessante por uma perfeição. O ser humano não é um ser perfeito. E como é que deve ser esse planejamento da pessoa quando ela vai buscar a cirurgia plástica? Primeiro que o paciente tem que ter em mente que a vontade de realizar determinado procedimento nem sempre encontra a possibilidade técnica de ser feita. Então, ele, junto com o seu médico, com o seu cirurgião plástico, ele tem que ver os limites da especialidade. A cirurgia plástica não faz mágica, ela faz procedimentos que são regulamentados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, são procedimentos que são bem descritos na literatura médica. E a moda realmente tem que ser evitada, tem que realmente buscar procedimentos consagrados que já são realizados rotineiramente, que você já sabe das complicações que pode vir e tratar essas complicações. Quais são os procedimentos mais procurados hoje pelas pessoas dentro da cirurgia? Estatisticamente, a cirurgia mais realizada hoje no Brasil é a lipoaspiração, seguido da colocação de prótese de mama e depois vem a plástica redutora mamária. Já que a gente falou da prótese de mama, a prótese de mama e a prótese de bumbum, ele é moda ou é necessidade? Qual é a verdade sobre isso daí? O implante mamário foi realizado pela primeira vez no mundo em 1962. Então já tem mais de 50 anos, é uma cirurgia coroa já uma coroona, 50 e poucos anos. É uma cirurgia já consagrada. A mama da mulher, ela é a expressão da feminilidade. Uma mulher que é mastectomizada devido a um câncer de mama, ela passa por uma profunda depressão, estraga a família, estraga vida afetiva, vida sexual. E quando você consegue reconstruir esse órgão que representa a feminilidade, você devolve alegria, devolve a vida a essa paciente. Hoje a prótese de mama ela é largamente utilizada nas reconstruções de mama e para tratar aquelas pacientes que têm o que a gente chama de hipomastia, são mamas muito pequenas, que a paciente não consegue usar um biquíni, tem um tórax muito plano, então você consegue dar um contorno corporal mais feminino, melhora a autoestima, melhora a vida profissional, social, afetiva. Hoje é uma cirurgia muito procurada no consultório. Até em pacientes pré-púberes que nem entraram direito na puberdade já procuram. Aí, mais uma vez, o médico tem que se postar firme e esperar aguardar a idade mais correta para fazer a cirurgia. A gente pode dizer, então, que a cirurgia de prótese de mama, por exemplo, ela é um pouco moda e um pouco necessidade? Sim, sim. A gente vê, quando eu era estudante, os cirurgiões plásticos na época falam assim, coloquei uma prótese de 120 ml, aí todo mundo, nossa, que tamanho grande. Hoje em dia, as pacientes chegam já falando, eu quero no mínimo 350, 400 ml, ou seja, a cultura americana de mamas grandes já chegou no Brasil e aquela coisa de brasileira ter o bumbum avantajado e a mama pequena, aquilo é da década de 80. Hoje a brasileira quer ter uma mama mais proeminente e também o glúteo mais proeminente. Dr. Humberto Pinto, obrigado pela participação aqui no programa. Tá, estamos sempre às ordens.
Bruna, como eu falei com você, o assunto é muito interessante, né? E fica a dica para você que está em casa, vamos ficar um pouquinho mais alerta, porque cirurgia plástica não é brincadeira, beleza? Muito legal, né? Quem sabe um dia, se precisar, a gente faz alguma. É verdade, mas olha, com muita cautela, tá? Porque a cirurgia plástica não é brincadeira. É muito diferente do que muitas pessoas pensam por aí. É verdade, gente. O negócio é sério e pode ter complicações ainda piores quando são essas clandestinas. Pode escolher qualquer uma não, né, Gabriel? É verdade. E olha, pessoal, o nosso programa está chegando ao fim. Primeiro eu quero agradecer você aí de casa pelo teu carinho, pela tua audiência e, claro, pela tua participação. Toda semana encaminhando e-mail pra gente lá pro euquero@imagem.tv.br. Pode continuar participando, viu? Mande a sua dica, a sua sugestão de matéria aqui pro programa. Ai, gente, a gente gosta muito. E se você não pode ver toda sexta-feira, não tem problema. Sempre temos as reprises todos os dias, 1h da tarde, 9h da noite. Chama sua galerinha, chama seus amigos para poder viver melhor, gente. Vamos ter qualidade de vida, né? A gente espera você. Toda sexta-feira, programa inédito aqui na Imagem TV. Beijo no teu coração, fica com Deus e não esqueça, a gente se vê na próxima sexta às 9 da noite aqui na Imagem TV. Beijo, tchau, tchau.